Estamos de volta com a revista Superi. Hoje, 22 de agosto, é o Dia do Folclore Brasileiro. Data que foi criada em 1965 pelo Congresso Nacional. O Dia do Folclore surgiu como uma forma de valorizar as histórias e personagens do folclore brasileiro. O dia 22 de agosto é marcado por várias comemorações em diversas cidades do Brasil, nas escolas e também em centros onde são realizadas atividades de cunho cultural, que tem como objetivo repassar a riqueza cultural do nosso folclore. Pois é, e nesta época especial que são recontadas histórias como a do Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, Curupira, Boto, Boitatá. Cada uma dessas histórias de uma certa região do Brasil. E o Brasil, como é muito extenso, com suas diferenças e singularidades, cada região tem os seus personagens ali típicos e que marcam a história do local, com uma cultura muito rica e diversificada. Muito bacana a história do folclore brasileiro e cada região com sua história aí, com seus personagens e muita história para contar. No dia 17 de julho você viu aqui na revista Superi sobre o lançamento do livro A Escola da Dona Onça, escrita pela escritora Delva Miranda da Cruz e sua neta Ana Clara. Pois é, e agora o livro vai passar por um relançamento que será numa livraria do GV Shopping. Quem vai contar pra gente essa história é a professora Giancarla Pereira, que está aqui no estúdio. Bem-vinda, Giancarla. Obrigada. O livro foi lançado no dia 16 de julho, no domingo, né? E agora vai ser um relançamento? Como que vai ser? Isso, no dia 16 de julho ele foi lançado num ambiente assim, ao ar livre, para as crianças poderem brincar, né? Então tinha uma série de atividades lá que estavam sendo feitas com as crianças. E agora ele vai ser relançado na livraria, porque ele vai ficar lá para venda. É um livro escrito pela sua mãe, dona Delva Pereira da Cruz, e pela sua sobrinha, Ana Clara, né? Como que foi essa história, assim? Bom, a minha mãe sempre gostou muito de contar histórias. Contava pra gente, né? Contava pros netos. E com a Ana Clara, que é a neta mais nova, ela também, né, prosseguiu nessa contação de histórias e histórias que ela mesma cria. Só que ao longo da história da Escola da Dona Onça, a Ana Clara foi modificando a história. Então, essas modificações feitas pela Ana Clara, elas fizeram com que a minha mãe tivesse a ideia de escrever o livro baseado na Escola da Dona Onça, recontado pela Ana Clara. Qual é o enredo principal desse livro, A Escola da Dona Onça? Bom, é um livro divertido porque os animais eles se juntam na floresta com um objetivo comum, que é construir uma escola. Porque havia necessidade de ter uma escola para que as mães, né, deixassem seus filhos ali na escola e fossem caçar, que seria o trabalhar deles, né? Trabalhar caçando, em busca de alimentos. E a Dona Onça se junta a esse grupo para a construção da escola. A dona Delva é daqui da região, ou seja, é bom para a cultura regional. E qual que tem um segredo esse livro, né? Que ele não é só em português. Como que é essa história? Então, a minha mãe me chamou no fim do ano e perguntou se eu poderia fazer uma tradução para ela. Até então eu não sabia de nada. Ela estava fazendo tudo em segredo. E aí ela me passou a história e pediu para fazer a tradução. Então, assim, foi um trabalho de tradução muito interessante, porque você tem os animais próprios da fauna brasileira. Então, a gente tem que procurar, né, saber qual o nome em inglês que se dá a esses animais, porque não são animais comuns no universo de língua inglesa. É bom para a criança também começar a aprender um segundo idioma, né? Sim. Então, foi um trabalho bacana, porque você tem que colocar ali na fala uma fala coloquial, uma fala para a criança compreender. Então, ele traz as mesmas páginas, português e inglês. E sobre esse lançamento na livraria do GV Shopping, que dia que vai ser? Qual horário? Vai ser nesta quinta-feira, no dia 24, às 18h30, a partir das 18h30. Ok, agradeço a presença aqui da professora Giancarla Pereira. A revista Superi fica por aqui. Um ótimo dia para você e até a nossa próxima edição.